Primeiro, um pouco de isenção de responsabilidade. A religião é tão complicada quanto as pessoas que a seguem. Assumir até mesmo uma pequena seção da teologia é um empreendimento maciço e, honestamente, é apenas uma bagunça de diferentes versões de todos os tipos de histórias e crenças. Dito isso, vamos falar sobre alguns dos meninos maus de várias religiões. Anjos caídos. Todos sabem o que são anjos: asas, auréola, todos os tipos de luz e graça brilhantes. E os anjos caídos não eram diferentes. E muitas vezes, o único anjo caído que a maioria das pessoas pensa é Lúcifer, que queria ser igual ao seu Criador e como punição foi jogado do céu. Anjos caídos são basicamente anjos que desistiram do caminho bom e justo e se voltaram para o mal. As tradições judaicas e cristãs acreditam que os anjos caídos eram originalmente tão sagrados quanto qualquer um dos outros anjos, mas caíram quando o mais bonito de todos, Lúcifer, decidiu se rebelar e seduzir outros para ir com ele. A rebelião e sua perda para Miguel e seu exército angelical os tornaram maus, e muitos deles, cerca de um terço de todos os anjos, caíram com Lúcifer. Como sabemos disso? Muito do nosso conhecimento sobre anjos caídos vem da Bíblia, e principalmente do livro não canônico de Enoque, que foi escrito cerca de 350 a.C. e foi encontrado com os pergaminhos do Mar Morto. Os textos afirmam que foi levado para o céu e contou os segredos mais profundos do universo e mostrou exatamente o que aconteceria durante o julgamento final da humanidade. Enoque viveu até os 365 anos, eventualmente contando suas histórias para o seu filho, Matusalém, que alcançou impressionantes 969 anos na Terra. Estranhamente, embora as histórias de Enoque tenham sido influenciadas pela mitologia de lugares como a Babilônia e, por sua vez, influenciaram o judaísmo e o cristianismo, o único lugar que todos os 100 capítulos do livro sobreviveram foi a Etiópia. Entre esses capítulos estava uma explicação fascinante dos anjos caídos. De acordo com a Biblioteca da Sociedade Gnóstica, o livro de Enoque conta a história dos anjos que são destruídos pela luxúria. A história também aparece em Gênesis, mas em menos detalhes. Antes do grande dilúvio, anjos e humanos se encontravam e se misturavam muito comumente, e o inevitável aconteceu: o surgimento de uma nova raça, filhos e filhas de anjos. Essa nova raça eram os gigantes, e os anjos começaram a ensinar os seus maus caminhos à sua prole de gigantes. E Deus não só os prisionou, mas os submeteu ao julgamento e enviou o dilúvio para recomeçar tudo de novo. Enoque, diz a história, tentou falar em nome dos anjos e seus filhos gigantes, mas, infelizmente, muitos dos textos estão faltando. Sabemos que Enoque foi o único que Deus escolheu para agir como intermediário para os anjos caídos, instruindo-o a dizer-lhes qual seria sua punição por suas transgressões. Eles deveriam ser condenados aos confins da terra, e a punição seria definitivamente por toda a eternidade. E Enoque era considerado um profeta para os primeiros escritores judeus. Quando o cristianismo começou a adotar seus ensinamentos, ele em grande parte caiu em desfavor do judaísmo. Então os escritores cristãos levaram o livro de Enoque com eles quando converteram as áreas bastante isoladas da Etiópia nos séculos 4 e 5, preservando o texto lá, onde ficou antes de ser levado para a Europa em 1773. E hoje em dia, os anjos caídos ou demônios são representados com chifres, asas de morcegos, com aparência horripilantes. Mas o National Geographic diz que nem sempre foi assim. No início da arte cristã, anjos caídos apareciam praticamente iguais aos anjos de luz, já que em 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz que não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. De acordo com a Biblioteca Britânica, essa imagem de anjos caídos começou a se transformar em algo muito mais grotesco na Idade Média, e eles foram projetados para ser uma interpretação maligna de uma forma tradicionalmente angelical. Ainda assim,
Anjos caídos mantiveram a habilidade de disfarçar sua verdadeira forma, e isso é extremamente assustador. Quando se trata de histórias bíblicas, a história de Davi e Golias é uma das mais famosas. A história de um azarão saindo por cima, e as chances de Davi vencer Golias eram praticamente nulas, principalmente se você aderir à teoria de que Golias é um gigante descendente dos anjos caídos. Josué 11:22 diz o seguinte: nenhum Anaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Os Anaquins eram um grupo de gigantes que viveu em Canaã durante o êxodo. Em Números 13:33 diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Seguindo esse pensamento e dada a sua estatura e sua cidade natal, os estudiosos dizem que é inteiramente possível que Golias possa rastrear sua linhagem de volta para os anjos caídos. Menções de outros gigantes na Bíblia também podem ser interpretadas como apoio à ideia de que nasceram dos Anaquim, que eram, por sua vez, parte dos Nefilim. Bom, certamente os anjos caídos terão que pagar por todo esse problema que causaram à humanidade. Pois bem, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.